Quero te encher da minha glória. Quero te levar para as nações. Vou te abençoar. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Rogério Naban, para quem não me conhece. Quero estar compartilhando aqui com você nesse vídeo sobre o tema teologia do propósito, né? Nesse momento, de repente, você pode até já se sentir meio acuado, meio com um certo preconceito ou até mesmo com um certo desconhecimento. Mas aqui eu quero trazer luz e não apenas polemizar, porque eu quero trazer luz da palavra de Deus. E quero começar abrindo um texto da passagem bíblica que diz assim, Isaías 46:10. Abre sua Bíblia aí. Diz assim: desde o início, Deus falando, desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. O próprio Deus falando. Então eu estou paginando a Bíblia aqui, que nós precisamos ter uma clareza antes que essa teologia do propósito, entre aspas, né, comece a ser malhada nas mídias sociais pelos críticos, pastores, até mesmo líderes cristãos, de que Jesus viveu uma vida simples, de que Jesus viveu uma vida tranquila. Isso é verdade. Só que a questão que eu quero trazer aqui é que mesmo Jesus, na sua simplicidade, de se relacionar com pessoas simples, de entrar na casa de pessoas simples, ele viveu uma vida extraordinária. Ele viveu uma vida excelente. Pense bem, as pessoas, o mundo inteiro até hoje conhece Jesus pelo estilo de vida que ele viveu. As pessoas lembrariam dele se ele vivesse uma vida comum, se ele fosse apenas mais um filho de um carpinteiro, ou até mesmo se ele, como Deus, vamos levantar uma hipótese aqui, se ele, como filho de Deus, ele vivesse uma vida sem milagres, porque milagres são extraordinários, vivesse uma vida sem abundância, porque abundância é uma vida de excelência. Mas a questão aqui não é o quanto você pode adquirir de riqueza, né? Mas é colocar, não demonizando a teologia do propósito, como fizeram alguns críticos, né, as mídias, e o mundo cai matando na teologia da prosperidade. Aconteça também na teologia do propósito, né? Por quê? Porque o inimigo, ele sabe que se ele tiver uma igreja desbaratinada, uma igreja sem direção, uma igreja bestializada, vamos colocar assim, se ele conseguir afetar a igreja de Jesus, que não viva o seu propósito, ele está ganhando, porque não importa o quanto de dinheiro você tem ou não, mas sim o quanto de dinheiro você consegue destinar no seu propósito, os seus recursos. Não é só dinheiro, é o tempo, né? É o seu amor, é a sua inteligência, o quanto desses recursos é a sua vida, entendeu? É o seu propósito, é o seu potencial, é a sua alegria. O quanto disso aí você consegue destinar para o propósito de Deus verdadeiramente, entendeu? E nós não podemos aceitar alguns líderes com uma apologia, né, errada, colocando como se o propósito, porque os coaches estão falando só de propósito, a igreja só está falando de propósito, e a vida você só ouve nas mídias sociais sobre propósito, né? E acabar tratando esse tema tão importante para nossas vidas e que está especificado na Bíblia Sagrada como
algo que Deus valida e que Deus colocou dentro de nós, que Deus plantou dentro de nós. Olha Romanos 8:28, né? Eu vou abrir aqui Romanos 8:28, um texto clássico e tão poderoso. A minha esposa gosta muito desse versículo, fala assim, ó. Perdão. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você foi chamado de acordo com o propósito de Deus. Aí o amor de Deus vai trabalhar na sua vida. O próprio Deus vai trabalhar na sua vida para que você, né, se você foi chamado de acordo com o seu propósito, ouça o propósito de Deus para a sua vida. Acabou. 2 versículos nós lemos tremendamente que Deus ele age dentro de um propósito, dentro de um plano estabelecido, perfeito, né? Não estou falando aqui de um propósito que você acha de achismo, não, estou falando aqui daquele que Deus plantou na sua vida. E seria interessante também nós lembrarmos aqui qual que é o nome daquela pessoa que não fez nada na Bíblia, que não impactou, que não mudou nada. Não está lá na Bíblia, entendeu? Porque essa pessoa não viveu uma vida que fez a diferença, que impactou pessoas de repente, que impactou pessoas. Como você quer viver, né? E você pode pegar um livro, seja de qual nacionalidade for, seja de qual país for, né? Ou vamos pegar um livro americano e ler lá porque o autor tem um nome americano e falar, nossa, Jesus viveu uma vida simples. Ok, Jesus viveu uma vida simples, mas ele manifestou o reino de Deus. O que é o reino de Deus nas nossas vidas? O que é o reino de Deus nas nossas vidas? O reino de Deus fala da grandeza de Deus. Clama a mim e vou te responder. Vou te anunciar coisas grandes e firmes que você nem sabe. Coisas grandes e firmes, né? Muito do que a sua fé trabalha é naquilo que você acredita, naquilo que você for ministrado, você vai andar debaixo. Se você acredita que você é um gafanhoto, se você acreditar que você é pequeno, se você se conformar, não quero dinheiro. Eu tenho ouvido muito isso daquela geração antiga, né? Algumas pessoas que eu já ouvi na igreja e até em relacionamento familiar, falam, não quero dinheiro, não, eu quero ir para o céu e meu Jesus sabe muito bem. Não, essas pessoas que geralmente alegam isso, acabam ocupando financeiramente seus familiares, acabam dependendo de alguém porque não fizeram o serviço, não cumpriram com suas responsabilidades. Eu não estou falando disso, né? Mas nós temos algo em Deus, que Deus plantou em nós. Deus plantou sementes em nossas vidas. Você pode não regar essas sementes do propósito, do seu potencial, dos seus talentos, dos seus dons, das suas habilidades. Não trate isso com desprezo. Não trate toda a alegria, a vida abundante que Deus te deu com desprezo, só porque você leu um livro lá que fala que nós não podemos tratar o irmãozinho que está vivendo uma vida mediana, que não tem recursos, ou a irmãzinha, de forma diferente. Não, aí é outra situação. Aí não é a teologia do propósito. Aí é você fazer acepção de pessoa. Você tratar a pessoa, cada pessoa individualmente, você se relaciona com cada pessoa. Você tratar uma pessoa de forma indiferente ou rejeitá-la é uma posição sua, é um parecer do seu coração. Não é que você não vai viver uma vida extraordinária. Você pode viver uma vida extraordinária tratando aquelas pessoas simples com todo respeito, à altura da honra que ela merece. É essa a verdade, né? A teologia que estão já começando a disseminar nas mídias sociais do propósito, eu sou a favor do propósito, do tema propósito, não como uma especulação, não como uma especulação profissional, mas sim como sementes que Deus colocou em nós, que nós precisamos desenvolver e precisamos potencializar isso
maximizar para que Deus cumpra em nós o seu poder. Eu quero ler mais um versículo aqui, ó. Está em Isaías. Tem vários versículos que nós poderíamos ficar aqui, né, citando. Eu peguei só alguns aqui. Isaías 55. Vai aí na sua Bíblia, né? Olha, só para você ver. Nós temos aqui mais de 50 versículos sobre propósito. Deus validando na sua palavra, né, sobre propósito. Isaías 55, 11 diz assim, ó, assim também ocorrerá com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará tudo o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. A palavra de Deus tem um propósito, né? Não adianta nós pegarmos e falarmos que a palavra de Deus não tem um propósito, né? Agora o que acontece? Não dá para nós darmos ouvidos apenas um ângulo da palavra. Deus não quer que você veja um ângulo da palavra. Nós temos que ver a palavra dele em vários ângulos, porque senão nós vamos acabar limitando a revelação de Deus, limitando o poder que essa palavra tem, né? Muitas pessoas veem Jesus só na simplicidade, outras vezes Jesus só na riqueza, né? Outras veem Jesus só como o Deus da paz, alguns veem Deus como um Deus da justiça. Preste bem atenção, todos os princípios da Bíblia Sagrada, todos os princípios que estão contidos na Bíblia, todos os princípios, eles trabalham harmonicamente, conjuntamente, né? O amor encabeça todos. O amor encabeça todos. Ele é o vínculo da perfeição. Depois você pode colocar abaixo, buscar em Deus para sua vida a fé, né? Você pode colocar outros princípios, essa santidade, o trabalho, várias virtudes, né, listados em toda a Bíblia, não apenas nos dons, nos frutos do Espírito Santo, mas a Bíblia ela é ilimitada em questão de princípios, valores e o poder que Deus deixou ser acessado por cada um de nós. Então nós precisamos aprender. Quando vier alguma pessoa falando de um tema, no caso aqui, a teologia do propósito, como algo errado, de repente seria bom você ouvir. Mas até que ponto essa teologia do propósito é errada? Né? Pergunta para essa pessoa até onde ela defende. Mas então ela vai viver sem propósito? Esse líder que está contra, igual alguns ministram nas mídias sociais, a teologia da prosperidade é errado, né? Mas até onde? Você compra, você vive do quê? Porque prosperidade não é só finanças, né? E a plenitude também não é só riqueza. A plenitude da Bíblia é Jesus. A plenitude que a Bíblia ensina não está em você adquirir milhões ou ser multimilionário. Mas a plenitude da Bíblia é Jesus. Embora você possa usufruir com sabedoria e dentro do seu propósito ter milhões de dólares, entendeu? Mas não que seja uma regra, é exceção. E a igreja pode manifestar a multiforme graça e sabedoria de Deus está sendo ministrada sobre nossas vidas, sobre a igreja. Agora nós não podemos colocar como um padrão de regra, né? Como se um dia só fosse santo na semana, senão nós estaríamos incorrendo no mesmo erro. A questão aqui que eu quero trazer é luz. Eu acredito na teologia, acredito. Eu não acredito apenas quando o propósito que é ensinado atinge apenas emoções, a alma, mas sim que na plenitude do ser humano, teu propósito vai manifestar no seu espírito, vai ser conectado harmonicamente com a sua alma e vai atingir, vai fazer com que o teu físico, o teu corpo físico, o teu mundo físico reaja a esse propósito naquilo que você fizer, ok? Você está entendendo? Dessa forma que eu entendo que a Bíblia nos ensina. Deus ele quer cumprir a palavra que ele enviou sobre nossas vidas por meio do seu propósito. Deus ele tem um amor a ser manifestado, o vínculo da perfeição através do seu propósito. Nós vimos em Romanos 28, né? Deus, pelo seu propósito, ele já viu o fim, em Isaías 46:10,
antes de começar aqui na terra. Ele já fez pelo seu propósito, né? Ele já viu o fim. Olha que poderoso, né? Eu quero abrir para nós fecharmos aqui esse entendimento, né? Mais um capítulo, Salmos 138:8, diz assim, ó, vamos ver aqui. É maravilhosa a palavra de Deus. Por isso, não aceite nada que seja além da palavra e nada que seja menos da palavra, né? Salmo 138:8 diz assim: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Nossa, que poderoso. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Olha que poderoso, né? Deus colocou na nossa vida e você tem que se empenhar, você tem que manifestar sua grandeza. A igreja não pode ser uma igreja inerte, parada, equivocada. Vai estudar a palavra de Deus, estuda, trabalha, faz a faculdade, faz um pós-graduação, faz um mestrado, doutorado, PhD. Se esse é o seu propósito, vai ganhar dinheiro, vai comprar sua casa, vai conquistar, vai ser bênção, vai investir nas missões, vai investir no reino de Deus, vai investir na igreja. Para de ouvir falácias nas mídias sociais e ouça a palavra de Deus, que a tua vida vai mudar e você vai poder fazer muito se você tiver a palavra de Deus crescendo na sua vida, em nome de Jesus. E também aqui para finalizar, eu recomendo os livros do Dr. Myles Munroe, que fala sobre potencial, propósito, né? Do doutor também Mike Murdock. São livros que designam. Vai ser muito bom para você descobrir o seu propósito, para você identificar e para você também direcionar, passar para as suas gerações, para os seus filhos, para os seus parentes e abrir essa mentalidade que Deus quer que nós tenhamos. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. E não se esqueça, se inscreve no canal, dá um like, compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.